Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago-vos uma nova série e muito provavelmente vocês não estão nada à espera desta série aqui para o canal, mas quem me conhece sabe que eu sou fanática por aviação. Eu decidi começar uma série sobre acidentes de aviação para vos explicar aquilo que aconteceu de errado e aquilo que podia ter sido evitado, porque muitos de vocês não percebem aquilo que acontece e ficam muito confusos e depois acham que aconteceu uma coisa mas na realidade aconteceu outra. Eu não sou perita, não estou a dizer que sou perita, eu sei bastante, é verdade, mas não sou perita, não é? Por isso, se eu disser alguma coisa assim ligeiramente errada, que eu acho praticamente impossível, não sejam mauzinhos comigo, ok? Eu não sou piloto, eu não estou a estudar nada em relação à aviação, a não ser tradutora técnica de aviação, não é? Para começar esta série, eu decidi falar sobre um dos acidentes que sempre me fascinou desde que aconteceu. Eu decidi falar sobre o milagre no rio Hudson, porque não foi uma tragédia pessoal, a única perda, entre aspas, foi o avião em si, porque as 150 pessoas que estavam a bordo do avião sobreviveram e é por isso que se chama milagre. Também porque foi uma amaragem, eu não sei, tudo neste acidente foi fascinante, pessoal. Muitas pessoas acham que aquilo que Chesley Sullenberger fez foi fácil, quando na realidade não foi, e depois deste vídeo vocês vão perceber o porquê. Este voo denominava-se por US Airways 1549 e tinha o call sign de Cactus 1549. Um call sign é aquilo que os pilotos usam para comunicar com os ATC, ou seja, os Air Traffic Controllers, que são os controladores de tráfego aéreo. Os ATC são as pessoas que controlam as descolagens, as aterragens, as emergências. Eles fazem muita coisa, pessoal. Eles são pessoas muito importantes no mundo da aviação e eles estão lá para garantir a nossa segurança. Esta rota, este voo 1549, era operada com o Airbus A320-214, foi este o avião usado. Este avião tinha tido o seu primeiro voo em 1999 e na altura do acidente, que foi em 15 de janeiro de 2009, o avião tinha 9 anos e 7 meses. A causa do acidente foi uma bird strike, que é o termo técnico usado na aviação, mas uma bird strike é uma colisão com aves e foi literalmente a colisão à mais baixa altitude de sempre, portanto foi muito perigosa. Este avião saiu do aeroporto de LaGuardia em Nova York e tinha destino ao aeroporto internacional de Seattle, com escala no aeroporto internacional de Charlotte, portanto ia ser assim um voo bastante duradouro, porque ia sair de Nova York, ia para Seattle e tinha escala em Charlotte. Eles não estavam mesmo à espera que isto acontecesse. O piloto desta aeronave tinha 57 anos e chamava-se Chesley B. Sullenberger, mais conhecido como Sully. Ele era um piloto muito experiente porque ele tinha sido um piloto de caça na Força Aérea Americana até 1980. Depois disso ele começou a trabalhar em voos comerciais. Ele era perito em segurança e perito em aviões planadores. Para quem não sabe o que é um avião planador é um avião que plana e voa sem motores, mas obviamente não é um avião do tamanho de um avião comercial como o Airbus A320, é um avião super pequenino. No entanto ele era perito, portanto vocês podem mesmo dizer que ele foi o piloto perfeito para este acidente, porque ele estava habituado a planar com aviões, a calcular aquilo que era necessário para voar com o vento. Este piloto tinha 19.663 horas de voo como piloto numa companhia aérea comercial e tinha 4.765 horas de voo no Airbus A320. O copiloto deste avião chamava-se Jeffrey Skiles e tinha 49 anos, era também um piloto muito experiente, no entanto era a primeira vez dele dentro de um Airbus A320. Por volta das 2h10 começaram a preparar o avião para a descolagem e para o voo, mas por volta das 3h24 é que o avião descolou oficialmente. O piloto que estava a pilotar o avião na altura da descolagem era o Jeffrey Skiles, portanto o copiloto. Chesley estava apenas a monitorizar o avião e aquilo que Jeffrey estava a fazer. Eles começaram a subir com o avião para cerca de 5.000 pés, era o que estava planeado para a rota deles no início. No entanto, depois eles atingiram as aves a uma altura de cerca de 2.800 pés e, como eu vos disse, essa foi a altura mais baixa a que um avião foi atingido por aves, portanto foi mesmo muito perigoso. Ao início, as hospedeiras de bordo dizem que nem se aperceberam que tinha sido uma colisão com aves, ninguém se tinha apercebido que tinha sido uma colisão com aves, mas eles tiveram perda total da potência dos motores automaticamente, pessoal. Os motores ficaram completamente sem vida, perderam a potência, por isso eles não sabiam o que fazer inicialmente. Óbvio, qualquer piloto, a primeira reação é de choque porque não estão à espera daquilo, muito menos numa fase tão inicial do voo. Chesley diz então My Aircraft, que é uma das linhas mais conhecidas ditas por Chesley B. Sullenberger. É uma das linhas mais épicas porque, como eu já vos disse, quem começou a descolagem foi o copiloto e não Chesley, ou seja, Sully. Eu vou chamar-lhe Sully porque ele é conhecido como Sully.
Sully começou então a pilotar o avião enquanto Jeffrey Skiles começou a ver na lista da Airbus aquilo que eles deviam fazer no caso de uma falha total de ambos os motores. Portanto, a Airbus tinha uma lista no livro, no manual do avião, e eles começaram por fazer a primeira coisa que a Airbus dizia para fazer. Eles começaram a desativar o autopiloto porque eles tinham de controlar a aeronave, portanto o autopiloto não era necessário, o autopiloto estava desligado. Durante cerca de 19 segundos a aeronave continuou a subir até cerca de 3060 pés, eles foram atingidos a 2800 pés e continuaram a subir para 3060 pés, mas como vocês podem imaginar, a aeronave não podia subir muito mais porque tinha perdido completamente a potência nos motores. Chesley contactou então o ATC, o controlador de tráfego aéreo, para avisar que tinha colidido com aves. Ele disse Mayday, Mayday, que literalmente é a pior coisa que se pode ouvir, porque Mayday é mesmo aquilo, é o mais trágico que se pode dizer dentro do avião, é o mais trágico que um piloto pode dizer, porque quer dizer que é mesmo uma emergência muito grave. Portanto ele diz Mayday, Mayday, tivemos uma colisão com aves, perdemos ambos os motores, vamos voltar para LaGuardia. Portanto a intenção de Sully era voltar para o aeroporto e aterrar em segurança, no entanto eles não tinham altura suficiente para isso e começaram-se a perceber lentamente que não tinham altura suficiente para isso. Jeffrey Skiles continuava a ver no manual de instruções toda a lista que a Airbus fez, no entanto Chesley Sullenberger saltou logo para um dos passos mais no fim da lista. Portanto, ele saltou para um dos últimos passos e é por isso que as pessoas dizem que ele foi literalmente um gênio, porque ele não decidiu seguir a lista, ele decidiu fazer aquilo que como piloto ele achou melhor. O ATC tenta então que eles comecem a aterrar numa pista do aeroporto de LaGuardia. A primeira pista que o ATC diz para eles aterrarem é a pista número 13. No entanto, a resposta que Chesley dá é We're unable, we may end up in a Hudson, ou seja, ele diz que não conseguem e que podem acabar no rio Hudson, e isso provavelmente foi das coisas que mais me deixou arrepios quando eu ouvi as gravações do cockpit. Back is 1529. If we can get it for you, do you want to try to land 1013? We're unable, we may end up in the Hudson. O ATC então continua a tentar que ele aterre numa pista e diz para aterrar na pista 31 e Chesley responde unable com a voz mais fria de sempre, pessoal. Unable. Ele literalmente concentrou-se em aterrar o avião no rio, ele percebeu que não podia aterrar no aeroporto de LaGuardia, porque se ele fosse para o aeroporto de LaGuardia, ele ele sabia que caía por cima de Nova York e, como vocês sabem, Nova York está cheia de arranha-céus, muitas pessoas concentradas no mesmo sítio e seria uma tragédia muito grande. Ele sabia que não tinha altura suficiente para aterrar em LaGuardia, por isso começou a ignorar o ATC no que toca a LaGuardia. Depois de Chesley responder unable, que não conseguia aterrar na pista 31, o ATC diz para ele aterrar na pista número 4. Sully diz finalmente que não conseguem aterrar em nenhuma pista do aeroporto de LaGuardia e depois pergunta o que é que está à sua direita e se é o aeroporto de Teterboro, em New Jersey. O ATC responde que sim, que aquele é o aeroporto de Teterboro e pergunta se Chesley quer tentar aterrar lá, ao que Chesley responde que sim. I'm not sure we can make any runway. What's over to our right? Anything in New Jersey, maybe Teterboro? Okay, yeah, off your right side is Teterboro Airport. Apesar do ATC estar a tentar que Chesley aterre na pista número 1 do aeroporto de Teterboro, Chesley percebe que já não consegue aterrar em nenhum aeroporto porque a altitude é demasiado baixa. Quase colidiram com a ponte George Washington. Eles passaram literalmente apenas 280 metros por cima da ponte George Washington e Chesley percebe que não tem altura suficiente para aterrar no aeroporto de Teterboro, que o avião está a cair muito rápido. Por isso, às 3h29, 2 minutos depois de terem colidido com as aves e cerca de 90 segundos antes de aterrarem na água, Chesley pega no altifalante e anuncia para todos Brace for Impact, que são as 3 palavras mais horríveis que se podem ouvir dentro de um avião. This is the captain. Brace for impact. Brace for Impact quer dizer para as pessoas se prepararem para o impacto, portanto, obviamente que as pessoas começaram a perceber que era uma emergência e assim que Chesley anuncia isso, as hospedeiras começaram a gritar aquilo que elas foram instruídas para gritar, que é heads down, stay down, heads down, stay down, portanto, cabeças para baixo, fiquem em baixo. É aquilo que elas são instruídas para fazer. Muitas pessoas não cumpriram, muitas pessoas estavam a olhar para a janela para perceberem aquilo que estava a acontecer e obviamente ficaram muito assustadas porque perceberam que estavam demasiado próximas do rio Hudson, que não é normal, não é, pessoal? Uma amaragem não é assim uma coisa que aconteça frequentemente e as amaragens são muito perigosas e eu vou explicar-vos o porquê.
Basta a cauda estar um bocadinho mais abaixo e o avião capota. Basta o nariz estar um bocadinho mais para baixo e o avião vira completamente. Ele tem que ter as asas exatamente ao mesmo nível para conseguir aterrar como deve ser na água. E ele, meu Deus, ele fez tudo na perfeição. Sully pediu flaps ao Jeffrey Skiles, que era o copiloto. Flaps são as coisinhas que vocês veem nas pontas das asas, assim nas beirinhas das asas, que parecem persianas e que levantam. Elas servem para a sustentação do avião, portanto, ao pedir flaps, ele aumentou a sustentação do avião. As flaps ajudam a que o avião não cause um stall, e um stall é quando há uma perda total da sustentação e o nariz fica virado para cima, assim a um ângulo de 90 graus mais ou menos. Portanto, Chesley fez tudo como deve ser, pediu flaps, aterrou com as duas asas ao mesmo nível, o nariz estava perfeito, o nariz do avião, a cauda do avião também estava perfeita. Foi tão perfeito que as próprias hospedeiras de bordo não se aperceberam que aterraram em água. Elas pensavam que tinham aterrado numa pista normal, mas que tinha sido uma aterragem daquelas tipas da Ryanair muito bruscas. Portanto, elas não perceberam que tinham aterrado em água, pessoal. Foi o quão perfeito Chesley B. Sullenberger foi. Ele foi o piloto mais perfeito. Ele fez o impossível, pessoal. O homem é um gênio. Às 3h30 é quando o avião faz a amaragem no rio Hudson, pessoal. Assim que o avião aterra, o copiloto e o piloto olharam um para o outro e disseram melhor do que eu pensava. A aterragem assim, eles disseram que foi muito melhor do que eles pensavam, porque literalmente foi uma aterragem bastante normal. Chesley sai do cockpit e diz às pessoas para evacuar o avião. Ninguém tinha evacuado até o piloto dizer. Pessoal, só para vocês perceberem, naquela altura em Nova York estavam 7 graus negativos e a água tinha apenas 5 graus, pessoal. 5 graus de temperatura. Isso é muito frio. Eles aterraram no inverno, portanto estava mesmo muito frio. As pessoas começaram a evacuar o avião, começaram a sair pelas portas das asas, como vocês podem imaginar. Essas asas não suportam assim tanto peso e estavam mesmo muitas pessoas nas asas do avião. Por isso é que os escorregas insufláveis foram então usados, porque as pessoas depois começaram a ir para os escorregas insufláveis, começaram a repartir-se pelas asas e pelos escorregas, mas inicialmente a evacuação começou pelas asas do avião, pelas 4 portas das asas do avião. Isto foi mesmo tudo muito bem feito, pessoal. Muitas pessoas dizem que Nova York literalmente foi a melhor coisa nesse dia, porque toda a gente se juntou para resgatar as pessoas daquele avião, para resgatar as pessoas. Em menos de 10 minutos, pessoal, já havia vários barcos à volta do avião a resgatar todos os passageiros. Como eu vos disse, toda a gente sobreviveu, apenas 5 feridos graves. Eram 155 pessoas a bordo, 150 passageiros, 5 tripulantes e sobreviveram todos. Isto é mesmo um milagre no rio Hudson. Chesley andou pela cabine 2 vezes para garantir que não estava lá ninguém e a última pessoa a ser resgatada do avião foi às 3h55. Portanto, a amaragem foi feita às 3h30 e 25 minutos depois já todos tinham sido resgatados. E só para que vocês saibam, a última pessoa a ser resgatada foi mesmo o capitão. Foi o último a sair do avião. Ele não ficou traumatizado, mas obviamente ele queria saber a contagem e assim que chegou à Terra ele perguntou qual era a contagem, ou seja, a contagem dos sobreviventes, porque ele tinha medo que alguém morresse. Eu só vos quero dizer que Chesley foi mesmo a pessoa perfeita para isto e que é mesmo um herói, pessoal, porque ele sabia aquilo que tinha de fazer e quando tinha de o fazer. Ele manteve-se frio, ele não entrou em pânico, apesar de estar com medo. Obviamente qualquer piloto ficava com medo, porque uma colisão com aves a uma altura tão baixa, provavelmente vamos morrer, não conseguimos voltar para LaGuardia, não conseguimos ir para Teterboro sem cair em cima das casas, sem cair em cima das pessoas, então vamos aterrar no rio. O que eu não gostei no filme, muitos de vocês disseram para eu não falar sobre este voo em concreto, porque há um filme chamado Sully que fala sobre isto. No entanto, o filme diz que a NTSB é basicamente as pessoas que investigam os acidentes de aviação. O filme fez parecer com que estavam todos contra os pilotos e não aconteceu. Isso não aconteceu. Ninguém estava contra Chesley nem contra Jeffrey. Eles sabiam perfeitamente que aquilo que os pilotos fizeram foi o mais adequado, porque se eles caíssem em cima de Nova York, isso era mesmo muito mais trágico. Mesmo que eles estivessem despenhados no meio do rio, morriam 155 pessoas. Se eles estivessem despenhados no meio de Nova York, ninguém tem noção de quantas pessoas morriam, pessoal. Portanto, a NTSB fez várias simulações para determinar se eles conseguiam ou não aterrar em LaGuardia ou Teterboro, e só para vocês terem noção, muitas poucas tentativas foram bem sucedidas, foram precisas várias tentativas para eles conseguirem aterrar, por isso eles determinaram que aquilo que Chesley fez foi o mais correto. Chesley e toda a tripulação, ou seja, todas as 5 pessoas da tripulação, foram também dadas o prémio de
Guild for Air Pilots and Air Navigators. Portanto, eles receberam um prémio por aquilo que fizeram. A 4 de maio de 2010 foi quando saiu o relatório final deste acidente e neste relatório final dizia que Chesley e Jeffrey tiveram uma excelente comunicação e que foi graças a eles que isto correu tão bem, que as hospedeiras de bordo fizeram tudo no seu poder para resgatar todas as pessoas do avião, que a proximidade à ajuda no sítio da amaragem foi o ideal para que todas as pessoas pudessem ser resgatadas e que o Airbus A320 é um dos aviões mais ideais para uma amaragem. Porquê? Porque o Airbus A320, e isto foi explicado por Sully também, tem um sistema chamado fly-by-wire. Portanto, esse sistema faz com que o avião seja monitorizado por uma série de coisas hidráulicas e coisas assim, pessoal. Ou seja, o avião consegue ser completamente monitorizado por computador devido aos side sticks, que são aquelas coisinhas que os pilotos usam para pilotar o avião. Eu acho que me estou a fazer perceber. Portanto, o avião tem esse sistema fly-by-wire que faz com que ele seja completamente controlado por computadores em certas alturas do voo. Por isso, imaginem, se acontecer algum tipo de erro humano, o avião em si consegue resolver esse erro humano e consegue repor toda a estabilidade da aeronave. Portanto, este sistema foi muito bom e ajudou com que Sully e Jeffrey conseguissem concentrar-se naquilo que tinham de se concentrar para que o avião aterrasse, enquanto o avião fazia todas as adaptações. Portanto, isto foi o relatório da NTSB. E obviamente ninguém esteve contra os pilotos, eles sabiam que tinha sido o correto a fazer, toda a gente sabia, toda a gente apoiou Chesley e Jeffrey. Ainda hoje eu pesquiso sobre este acidente porque eu acho-o mesmo fascinante, só mesmo as fotos de ver um avião em água com todas as pessoas lá fora, literalmente toda a gente sobreviveu, pessoal, eu não sei, eu estou tão fascinada com isto. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, subscrevam ao canal se gostarem dos meus vídeos, sigam-me no meu Instagram e no meu Twitter. Ultimamente eu tenho andado a responder a todas as vossas mensagens diretas, o que tem demorado imenso tempo, mas no final vale a pena porque vocês ficam sempre super felizes. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado, então adeus e até ao próximo vídeo.